Ethan Rowley não sabia explicar exatamente o que o levou a aceitar o convite para retornar ao vilarejo onde crescera, um lugar que havia prometido jamais retornar. Talvez fosse a carta sem remetente que chegara pela manhã, com seu nome escrito em tinta marrom e caligrafia trêmula, informando que sua irmã Amélia havia desaparecido em circunstâncias perturbadoras. Ou talvez fosse o curioso detalhe de a carta ter sido deixada dentro de sua casa, sobre sua mesa, como se alguém tivesse entrado sem abrir portas ou janelas. Enquanto dirigia pela estrada estreita que cortava a floresta, o céu parecia mais pesado a cada quilômetro, como se o próprio ar tivesse se esquecido de como circular. Ele sentia uma presença, algo que observava através das árvores retorcidas. Para qualquer outro motorista, poderia ser apenas paranoia, mas Ethan, desde criança, sempre percebera coisas que ninguém mais via. E agora, aproximando-se da velha cidade, todas essas coisas pareciam despertar, murmurando seu nome no silêncio abafado. Quando finalmente avistou o letreiro enferrujado de Hollow Creek, a sensação de opressão se intensificou. As casas antigas pareciam mais deterioradas do que nas lembranças, como se o tempo tivesse avançado ali com crueldade extra. Ao sair do carro, Ethan percebeu que o vento estava completamente parado, deixando o ar impregnado com o cheiro de madeira úmida e algo mais. Algo metálico, como ferro oxidado misturado a sangue. Caminhou devagar até a delegacia, onde encontraria o xerife Murdoch, o mesmo homem que, anos atrás, o alertara para nunca mais se aproximar da casa Westcott, o casarão abandonado no alto da colina, onde, segundo lendas locais, os mortos nunca repousavam. Dentro da delegacia, o ambiente era tão silencioso que qualquer palavra parecia ecoar. O xerife o observou com olhos sombrios e cansados, como se carregasse segredos que o consumiam há décadas. E então, com voz baixa, revelou que Amélia desapareceu depois de afirmar que ouviu alguém chamá-la, vindo exatamente daquela casa proibida. Ethan saiu da delegacia com as pernas trêmulas. O nome da casa Westcott ecoava dentro dele como um sino quebrado. Apesar de seus anos de distância, a lembrança mais forte que tinha daquele lugar era o dia em que, aos 12 anos, jurou ter visto uma menina pálida observando-o através da janela do sótão. Uma menina que todos insistiam estar morta há mais de 100 anos. Agora, com sua irmã desaparecida, não restava escolha. Precisava subir a colina novamente. A estrada estreita que levava ao casarão estava tomada por sombras que pareciam se mover contra a luz, distorcendo o ambiente com leves tremores visuais. Cada passo que dava parecia ser acompanhado por outros, como se pés invisíveis seguissem seu rastro. No alto, o casarão surgia imenso, torto, como se fosse sustentado por algo que desejava vê-lo cair, mas não ainda. Ele sentiu a garganta secar, porque apesar das tábuas apodrecidas e vidraças quebradas, a sensação que vinha de dentro era viva demais para ser ignorada. Empurrar o portão enferrujado, um rangido longo e agudo atravessou o ar, como se o metal gritasse de dor. Ethan parou por um instante, tentando controlar a respiração, enquanto a sensação de ser observado aumentava a ponto de fazer seus pelos se arrepiarem. A cada passo rumo à porta principal, a terra sob seus pés parecia mais macia, como se houvesse algo logo abaixo da superfície. Algo que se movia. Quando finalmente alcançou o alpendre, percebeu que a porta estava entreaberta, balançando levemente sem a ajuda de vento algum. Ele empurrou-a devagar, revelando o interior escuro, onde o ar carregava cheiro de mofo, velas queimadas e algo muito semelhante à água estagnada. A sala parecia congelada no tempo, com móveis cobertos por lençóis rasgados e retratos na parede cujos rostos haviam sido arranhados. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi a escada principal, pois ali, no topo dos degraus, por um instante tão curto quanto um piscar, Ethan viu uma silhueta feminina, parada, olhando para ele.
O choque fez com que sua lanterna tremesse na mão. Quando ergueu o feixe de luz novamente, a silhueta havia desaparecido, restando apenas o escuro profundo que engolia cada canto da casa. Determinado a seguir em frente, Ethan avançou para o corredor lateral, onde lembrava que havia o antigo salão de visitas. O chão rangia sob seus pés, como se reclamasse da intrusão. As paredes estreitas eram cobertas por um papel de parede floral que outrora fora elegante, mas agora se encontrava descascado e manchado por infiltrações escuras que lembravam mãos deslizando para baixo. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Um sussurro baixo, contínuo, tão próximo de sua orelha que ele instintivamente virou o rosto. Mas não havia ninguém ali. A voz era feminina, suave, quase hipnotizante. E então, como se estivesse sendo respondido por outra presença invisível, um ruído seco ecoou da sala ao final do corredor, como madeira sendo pressionada por peso humano. Ethan engoliu seco, ajeitando a lanterna, e avançou. Ethan avançou lentamente até o salão de visitas, iluminando cada canto antes de atravessar a soleira. O ambiente era amplo, mas a escuridão parecia mais densa ali, quase viscosa. Os móveis estavam cobertos por lençóis sujos e rasgados, esticados como peles antigas que escondiam corpos prestes a se erguer. Ao fundo, a janela principal arfava com sons de madeira sendo pressionada, embora o ar continuasse completamente imóvel. No centro do salão havia uma mesa redonda, e sobre ela, algo que fez seu sangue gelar. Uma fita cassete, antiga, suja de poeira e marcada com uma etiqueta onde se lia Amelia, 3:17. Seus dedos tremeram ao tocá-la, pois parecia mais quente que o ar ao redor, como se alguém a tivesse deixado ali segundos antes. Quando girou a cabeça, jurou ver, pelo reflexo da vidraça, uma mulher pálida parada atrás dele. Mas ao se virar, encontrou apenas o salão vazio e silencioso, mais ameaçador que qualquer presença física. Decidiu procurar um gravador para ouvir a fita, mas não encontrou nada no salão. O silêncio era tão profundo que parecia absorver o som de seus passos, tornando-o quase inaudível. Ao se aproximar da porta lateral, uma sensação estranha, semelhante à eletricidade percorrendo sua espinha, fez com que ele parasse imediatamente. E então aconteceu. Os lençóis que cobriam os móveis se moveram milimetricamente, como se algo respirasse debaixo deles. O primeiro movimento foi sutil, quase imperceptível, mas o segundo foi evidente demais para ser ignorado, inflando o tecido como um peito humano se expandindo para puxar ar. Com a garganta seca, Ethan ergueu a lanterna e deu 2 passos para trás. O lençol parou. A sala voltou a ficar imóvel, mas a impressão de que algo estava apenas aguardando para se mostrar tornou-se avassaladora. Sem coragem de verificar o que havia ali, ele seguiu em direção ao corredor novamente, levando a fita consigo. Ao deixar o salão, ouviu o estalar de madeira às suas costas. Não ousou olhar. Caminhou rapidamente até a porta do depósito, lembrando que antigamente o dono da casa, o excêntrico Sr. Westcott, guardava objetos antigos ali, inclusive equipamentos de áudio. Ao abrir a porta, um cheiro forte de umidade subiu de imediato, misturado a algo mais ácido, como substâncias químicas antigas. O ambiente era estreito, lotado de caixas empilhadas e ferramentas enferrujadas. A lanterna iluminava poeira suspensa no ar, como partículas presas no tempo. No fundo do depósito, encontrou o que tanto procurava. Um velho toca-fitas portátil, parcialmente encoberto por uma capa de pano. Ao retirá-lo, percebeu que o aparelho estava limpo demais para ter ficado ali por tantos anos. Era como se alguém o tivesse colocado ali recentemente, alguém que sabia que ele viria. Essa certeza fez seu estômago revirar. Ao entrar na pequena sala, posicionou o toca-fitas sobre um aparador coberto de poeira
e inseriu a fita com cuidado. Seus dedos estavam tão trêmulos que quase deixaram o objeto cair. Quando apertou play, um chiado inicial preencheu o ambiente, ecoando como vento passando por túneis profundos. Depois veio a voz. Era Amélia. Não havia dúvida. Sua respiração estava acelerada, quase ofegante, como se estivesse correndo ou escondida. Ethan, se você encontrou isso, não venha atrás de mim. Por favor. A gravação falhou por alguns segundos, repetindo fragmentos distorcidos de palavras. Eles acham que eu posso ouvir. Acham que eu consigo vê-los. Mas não é isso. Eles é que conseguem ver tudo através de mim. A voz dela tremia. E então, antes da fita parar de vez, Amélia sussurrou algo que fez o sangue dele congelar. A casa não quer que eu saia, Ethan. E agora, talvez ela também não queira que você saia. Ethan desligou o toca-fitas imediatamente, sentindo o ar ficar mais pesado, como se as paredes se inclinassem para observá-lo. A respiração falhou. Seus dedos ficaram dormentes e um zumbido profundo invadiu seus ouvidos. Do corredor, um arrastar lento, como unhas longas passando sobre madeira, se aproximava. Primeiro suave, depois mais firme, como se o responsável percebesse que não precisava mais se esconder. Ethan tentou olhar pela fresta da porta, mas o corredor estava completamente escuro. A luz da lanterna se recusava a penetrar o breu, como se estivesse sendo absorvida por algo imaterial, mas faminto. Sentiu o instinto gritar dentro dele. Precisava sair daquela sala imediatamente. Assim que colocou a mão na maçaneta, ouviu uma respiração do outro lado da porta, pesada, irregular, próxima demais para ser humana. Seu coração bateu tão forte que doeu. Ele recuou, apoiando-se na parede, enquanto a porta vibrava como se algo tivesse encostado nela com força. Um estalo baixo, semelhante ao som de juntas se deslocando, ecoou do outro lado. Ethan não tinha arma, não tinha plano, não tinha sequer certeza de que havia algo vivo lá fora. Mas sabia, instintivamente, que aquilo não queria apenas assustá-lo. Queria que ele abrisse a porta. De repente, a maçaneta começou a se mover devagar, girando apenas alguns milímetros, mas o suficiente para fazer sua espinha congelar. Ele segurou a respiração, imóvel, esperando que fosse apenas sua imaginação. A maçaneta parou. Silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar seus pulmões. Quando finalmente deu um passo para trás, a casa inteira estalou ao mesmo tempo, como se estivesse reagindo à sua hesitação. Aquilo não era coincidência. Era comunicação. Ethan viu que a janela da sala dava para a lateral da casa. Se conseguisse alcançar o quintal, talvez pudesse encontrar outro ponto de entrada, ou até mesmo alguém que o ajudasse. Atravessou a sala devagar, evitando fazer ruído, como se a casa tivesse ouvidos, e tinha essa impressão cada vez mais forte. Ao tocar a moldura da janela, sentiu um frio intenso, como se tivesse mergulhado a mão em água gelada. Empurrou o vidro, que estalou antes de se abrir completamente. Lá fora, o quintal parecia ainda mais abandonado do que lembrava, tomado por arbustos secos e árvores que pareciam se contorcer em direções impossíveis. Enquanto se preparava para sair, ouviu novamente o arrastar no corredor. Só que agora, mais rápido, mais impaciente. Algo percebeu sua tentativa de fuga. Ele respirou fundo e saltou pela janela, aterrissando no chão úmido, sujo e coberto por folhas mortas. Ao se erguer, percebeu que a casa não parecia igual vista de fora. As janelas estavam escuras, opacas, como olhos sem pupilas. As paredes pareciam engrossadas, vivas, como se pulsassem levemente. Ethan recuou 2 passos sem perceber, incapaz de desviar o olhar daquela estrutura que parecia observá-lo profundamente. Então ouviu um som vindo de cima, do sótão,
Um grito abafado, curto, feminino. Seu coração se apertou. Amélia. Não podia estar enganado. A voz, mesmo distante, tinha o tom exato que conhecia desde a infância. A sensação de pânico se misturou com determinação, criando uma urgência quase dolorosa em seu peito. Ele precisava entrar de novo, mas por outro caminho. Viu uma pequena porta lateral, parcialmente escondida por trepadeiras, que ele nunca havia notado quando criança. Talvez levasse ao porão ou a algum cômodo inferior. A porta estava trancada com um cadeado antigo, mas tão enferrujado que quase se desfez ao toque. Ethan bateu com uma pedra até que o metal se partisse. A cada golpe, parecia ouvir ecos subterrâneos, como se algo respondesse às vibrações. Quando finalmente abriu o acesso, um cheiro pútrido escapou, tão forte que fez seus olhos lacrimejarem. A escuridão ali dentro era mais profunda que a da casa. Uma escuridão que parecia engolir tudo que a luz tentava tocar. Ele desceu os primeiros degraus e imediatamente sentiu o ar mudar, ficando pesado, denso, como se estivesse entrando em outro ambiente, outra realidade. Lá embaixo, ecoavam pequenas batidas, irregulares, quase como dedos tamborilando madeira. A sensação de que estava se aproximando de algo que não devia encontrar ficou mais forte do que nunca. A lanterna iluminou o porão aos poucos, revelando paredes de pedra manchadas e um chão coberto por marcas antigas, rabiscos que pareciam símbolos ritualísticos. Em uma mesa ao centro havia velas apagadas, papéis queimados e frascos vazios que cheiravam a substâncias químicas. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um grande espelho apoiado contra a parede oposta. A superfície não refletia sua imagem. Refletia um corredor diferente, mais escuro, mais longo, cheio de portas que não existiam no porão real. Ethan aproximou-se com extrema cautela, tentando entender a ilusão. No instante em que ficou a poucos centímetros, uma figura apareceu no reflexo, parada ao fundo do corredor distorcido. Era Amélia. Ou parecia ser Amélia. Pálida, com os olhos completamente pretos, imóvel como uma fotografia quebrada. Ele recuou tão rápido que tropeçou em uma caixa. O espelho tremeu, mas não caiu. A figura dentro dele, no entanto, inclinou a cabeça com um movimento lento, quase felino, como se estivesse analisando a reação do irmão. Ethan sentiu o coração falhar por um segundo. Não era a Amélia. Não podia ser. Aquela coisa apenas usava sua imagem. Ainda assim, a entidade levantou a mão e apontou para ele, fazendo o vidro ondular como água. O som que veio depois não foi humano. Um estalo profundo, semelhante ao som de ossos se curvando onde não deveriam. Ethan correu para a escada, mas algo na escuridão puxou seus pés, forçando-o a cair de joelhos. Sentiu dedos gelados roçarem seu tornozelo antes de soltar. Quando conseguiu se levantar, correu com todas as forças até sair do porão. De volta ao quintal, caiu de joelhos na grama seca, arfando. A casa parecia diferente novamente, agora ainda maior, mais torta, como se tivesse engolido volumes inteiros de si mesma e os expelido em novas formas. As janelas começaram a emitir sons, como unhas arranhando vidro. O vento finalmente apareceu, mas apenas ali, soprando em círculos ao redor de Ethan, como se fosse direcionado, forçado. Ele tentava raciocinar, mas a única coisa que conseguia ouvir era a voz de Amélia ecoando na memória. A casa não quer que eu saia. Aquilo era um aviso, e ele o ignorou. Agora, preso entre a necessidade de salvar a irmã e a sensação crescente de que a casa estava enlouquecendo ao sentir sua presença, Ethan percebeu que estava entrando em um jogo do qual não conhecia regras. Determinado a continuar, circulou a casa em busca de outra entrada que não o levasse ao porão. Encontrou uma janela entreaberta no segundo andar, acessível por uma velha treliça parcialmente quebrada. A estrutura ameaçava desabar, mas era sua única opção.
Subiu com cuidado, sentindo a madeira estralar sob seu peso. Ao alcançar a janela, ouviu novamente o grito. Desta vez, mais claro, mais próximo, definitivamente de Amélia. Entrou no quarto escuro, onde o chão estava repleto de marcas circulares, como arranhões deixados por móveis sendo arrastados repetidamente. A porta do quarto estava entreaberta, e uma luz amarelada vazava por ela, pulsando como um coração inquieto. Ao se aproximar, percebeu que o pulsar não era luz, era respiração. A casa respirava, literalmente. Ethan colocou a mão no batente da porta e sentiu o calor pulsante atravessar seus dedos. Sabia que ao cruzar aquele limiar, encontraria algo que mudaria tudo. E talvez não pudesse voltar atrás. Mas também sabia que Amélia estava lá dentro, presa, viva ou não, esperando por ele. Inspirou fundo e empurrou a porta, pronto para enfrentar o que quer que fosse. O que viu primeiro foram sombras, muitas sombras, se movendo como tentáculos presos às paredes. No centro do quarto havia uma figura ajoelhada, cabelo escuro cobrindo o rosto, respirando de forma irregular. Amélia? Sua voz saiu quebrada. A figura ergueu o rosto devagar, mas antes que ele pudesse vê-lo completamente, todas as luzes invisíveis da casa se apagaram ao mesmo tempo, afogando tudo em um breu absoluto. E então, uma voz, não humana, murmurou em seu ouvido. Ethan respira fundo antes de descer mais um degrau, sem perceber que algo o observa da escuridão, aguardando o momento certo para se revelar. Ethan acredita ter visto o pior. Mas no próximo capítulo, ele descobrirá que a casa não quer apenas assustá-lo. Ela quer participar da busca por Amélia. A pergunta é: por quê?